Por que investir em fundos imobiliários? Acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder. Basicamente, tem alguns motivos aqui. O primeiro é o retorno histórico. Eu selecionei aqui em verde o IFIX, né, que é o desempenho do índice do setor de fundos imobiliários, o Ibovespa em preto e o CDI em vermelho. Isso aqui começa em 2011. O IFIX ele começa, se não me engano, no 1º de janeiro de 2011 e enfrenta um período difícil, né? E mesmo assim ele sai vencedor. E eu entendo que algumas pessoas podem falar, pô, Thiago, isso aí é um período muito curto para se analisar o desempenho de uma classe de ativos, e eu concordo, mas lembrando, é um período muito curto. E daí eu fui pegar os 10 fundos imobiliários mais antigos na base do Economática. E daí vamos lá, o primeiro, mais antigo na base do Economática, é um fundo chamado Euro 11. Né? E ele perdeu para o Ibovespa, ganhou do CDI, mas perdeu do Ibovespa, o fundo mais antigo na base do Economática. Então tá 1-0 para o Ibovespa. Opa. Daí, o segundo fundo mais antigo, esse aqui, PAB 11, foi um fracasso. Perdeu para o Ibovespa e perdeu para o CDI também. Nosso time aqui começou o jogo perdendo de 2-0. A gente pegou os 10 fundos mais antigos e o nosso time começou perdendo de 2-0. Mas agora começa o nosso time a entrar em campo de verdade. O FFCI 11, terceiro fundo mais antigo na base da Economática, ganhou dos dois, 2-1. O ABC Plaza, grande sucesso, 2-2, empate. Virada, FLMA 11. Essa virada foi histórica, porque foi um fundo que nasceu, teve uma queda muito grande aqui, depois o Baroni pode falar as razões, e foi um fundo que largou dos boxes, foi um golaço de virada, 3-2. 4-2, BBFI 11. 5-2, FAMB 11, um fundo que todo mundo critica o ativo, é um ativo numa geografia complexa, um ativo de condições de padrão construtivo também questionável, e ganhou. Quanto que está? Conta? 6-2? Quanto? 5-2? Quanto que está? Bom, já perdemos a conta. O Alme 11 também ganhou dos dois. O Torre Norte, aqui em São Paulo, golaço. E o Hospital da Criança termina aqui com outro golaço aqui. Então foi 8-2, quase que a mesma diferença, é a mesma diferença do que Brasil e Alemanha, com a diferença que foi de virada, uma virada histórica. Se a gente pegar os 10 fundos mais antigos da Bolsa, 8 deles superam o CDI e o Ibovespa, um perdeu para o Ibovespa e ganhou do CDI, e outro perdeu dos dois. Então, acho que fica, pelo menos, provado que no passado foi um bom negócio, pelo menos no passado foi um bom negócio, e quando... Então, foi um bom negócio no passado. E tudo isso com menos volatilidade. Existe uma fórmula que calcula a volatilidade de um ativo, e a gente comparou a volatilidade do Ibovespa com o IFIX. Né? E a gente vê aqui em roxo a volatilidade do Ibovespa, em verde a volatilidade do IFIX, e a gente vê que é mais ou menos aí 3 vezes mais volátil o Ibovespa. Ou seja, a gente teve mais retorno com menos volatilidade. Né? E também é uma das classes que possui menor correlação com ações. Eu selecionei aqui nos últimos 60 meses a correlação dos principais índices de ações com o Ibovespa. Né? Então, eu peguei o IBRX, peguei o índice de ações com tag along, o índice do setor financeiro, o índice de dividendos, isso aqui é tudo da Bovespa, são índices que a B3, desculpa. A B3 fornece, e a gente vai ver aqui embaixo que nos últimos 60 meses o IFIX foi um dos que teve menor correlação com o Ibovespa. Só perdeu para o imateriais básicos lá, que tem a Tevale, Petrobras, Gerdau, é um índice mais de commodities ali. Então, é um dos índices que tem menor correlação. Então, se você tem ações, talvez seja interessante você ter fundos imobiliários, porque além de ter baixa correlação, ou pelo menos uma menor correlação do que outras ações, você teve um negócio que teve uma baixa volatilidade histórica e também um bom retorno histórico. Né? E não é só no Brasil, né? Não foi uma anomalia brasileira. Na hora que a gente analisa
os REITs, que seriam os primos dos fundos imobiliários, a gente vê que isso se repete em escala mundial. Em laranja, isso aqui são dados da Bloomberg, em laranja seria o Global REIT, vamos dizer assim, é um índice de REITs globais, né? Obviamente que os Estados Unidos têm uma ponderação maior, e aqui em azul escuro, tem o SP500, ou seja, teve nos últimos 93 anos um retorno superior ao SP500 que investiu em Global REITs. Mas eu acho até injusto comparar Global REIT com SP500, porque os Estados Unidos foi muito bem nesse período, e eu acho que o certo seria comparar Global REITs com Global Stocks, né, com ações globais. E daí, a goleada é ainda maior, né? Investir em REITs, pelo menos nessa época aqui, foi um bom negócio. E os REITs mais antigos, existem estudos que também foram até melhor. Então, tem sido um bom negócio investir em imóveis através de veículos listados, no Brasil e fora. Mas, isso vem com um certo preço. O que eu quero dizer com isso? A dispersão do retorno de fundos imobiliários, ela é menor do que ações. E eu vou explicar um pouquinho melhor o que eu quero dizer com isso. Eu selecionei dos últimos 3 anos, mas eu poderia ter feito isso dos últimos 5, 10 anos. Apenas como exemplo, eu peguei 3 anos aqui. Eu peguei as melhores ações e os melhores fundos em termos de retorno. Então, você tem aqui Magazine Luiza, PetroRio, Unipar, e você vê que a 10ª empresa que teve melhor retorno nos últimos 3 anos foi o Banco Pan, com 621%. Ele ganha de goleada do melhor fundo imobiliário, que foi o TRXL11, nos últimos 3 anos, que deu 166%. Mas o inverso também é verdade, né? Eu peguei aqui, eu peguei também os piores de cada categoria, né? Então, as ações da JBDU caíram 97%, quem tinha ações perdeu praticamente tudo. E a 10ª empresa que menos caiu, né, o que seria uma vitória, na verdade, esse ranking está para baixo é bom, né? Quer dizer, o ideal seria estar lá na lista lá de baixo. Mas, enfim, nos top 10, o que menos caiu foi a Eternit, caiu 75%. A 10ª ação que mais caiu mais do que o fundo imobiliário que mais caiu. Então, a dispersão em ações, ela é maior do que em fundos imobiliários. Você vai ter uma ação subindo muito e uma ação perdendo quase todo o seu valor. Em fundo imobiliário é um pouquinho mais difícil. Os fundos imobiliários, eles têm uma dispersão menor de retornos. Eles andam mais colados uns com os outros. E daí tem esse cara aqui que cunhou essa frase. Não existe o Steve Jobs dos fundos imobiliários, mas também não existe o Ike Batista. E isso é bom. O que eu quero dizer com isso? Não vai ter um grande gênio dos fundos imobiliários, mesmo porque a alocação de capital é muito limitada no fundo imobiliário. 95% do lucro tem que ser distribuído para o acionista. Se botassem o Steve Jobs para gerir um fundo imobiliário, ele ia estar de mãos atadas, porque 95% do lucro ele tem que devolver para o acionista, né? Inclusive, eu estava fazendo um vídeo com o Baroni ontem, e isso vai um pouco com a minha tese de que quem investe em fundos imobiliários está apostando no próprio taco. Quem investe em ações está investindo, confiando no taco de terceiros. O que eu quero dizer com isso? Quando você investe em fundo imobiliário, o lucro vai 95% para você e é você que faz a alocação de capital. Você que vai correr o risco. Você pode gastar mais esse dinheiro? Pode ir para o cassino e investir e perder tudo? Pode. Mas é uma aposta em você, porque é você que vai fazer a alocação de capital. Na hora que você investe numa empresa, você está confiando no taco da gestão. E não necessariamente isso é ruim, né? Você pode ser copiloto do Schumacher, que provavelmente ele vai dirigir melhor que todos, né? E foi isso que aconteceu. Quem investiu na Apple, no Facebook, no Brasil, na Magazine Luiza, aquelas empresas lá, foram empresas que fizeram boas alocações de capital. Não é necessariamente ruim você ser refém da gestão se o cara for um bom gestor. Mas você tem que saber que quando você investe em ações, você está, de certa forma, apostando na gestão. Quando você investe em fundo imobiliário, a gestão ela tem um limite muito bem delimitado do que ela pode fazer. E mesmo se os caras começarem a fazer besteira,
não tem nenhum fundo imobiliário tem controlador, então chama-se uma assembleia, destitui lá. Aliás, isso tem aumentado ao longo do tempo, as pessoas têm se envolvido cada vez mais em assembleia, isso é bom, muitos de vocês já devem ter frequentado a assembleia. Então, quem investe em fundo imobiliário, na minha tese, está apostando em si mesmo, na sua capacidade de alocar capital.